dia, estamos aqui nos arredores do Forte Schönenbock, aqui nas brancas muralhas, paredes do forte, como eternizadas na canção do Ednardo, e vamos falar um pouco sobre a história do Brasil holandês e sobre a história desse personagem muito importante para a Fortaleza, que foi Matthias Beck. Vamos lá! Aqui na Catedral Metropolitana de Fortaleza, porque muito do que aconteceu, principalmente durante os séculos XVI e XVII, teve a religião e a economia, o comércio como mola mestra. Então, durante muito tempo do século XVI, os Países Baixos pertenciam à Espanha, eles estavam sob o domínio espanhol, principalmente na época de Filipe II, que era da dinastia da Casa dos Habsburgo. Então, por conta de casamentos nobres na região dos Países Baixos e por conta de abdicações, por conta de mortes de reis nos Países Baixos, Filipe II, que era rei de Espanha, também era o monarca, era o chefe, era o rei dos Países Baixos. Mas isso mais ou menos até 1560, 1570, quando ducados, condados, nobres dos Países Baixos, eles foram convertidos com a reforma protestante ao calvinismo, ou seja, não mais aceitavam o Papa ou o catolicismo como sua religião principal, então começaram a se rebelar contra Filipe II. Filipe II, o rei católico da Casa dos Habsburgos, também cobrava bastante imposto lá do pessoal dos Países Baixos, que eram notadamente comerciantes. Eles tinham o comércio, um acordo com Portugal, e todas as especiarias que vinham das Índias chegavam em Lisboa, e de Lisboa eram transportadas por navios holandeses para a região da França, para a região do norte da Europa, para a região onde hoje é a Alemanha, Polônia e esses países do norte da Europa. Ou seja, eles já tinham algum conhecimento em comércio, eram muito bons comerciantes, e um conhecimento em navegação, principalmente naquele Mar do Norte, que é uma região muito inóspita para os navegadores. Pois bem, com essa revolução, com essa independência da Espanha, eles criaram uma república, a República dos Países Baixos, com as 7 principais províncias do norte do que hoje a gente conhece como Holanda. O sul ficou ainda sob domínio espanhol, do que hoje é a Bélgica, é tanto que a gente tem essa diferenciação até hoje. Na Holanda, a maioria das pessoas a maioria é protestante, né? E no sul, na Bélgica, a maioria ainda é católica, por conta dessa influência do rei. Mas também nessa mesma época, 1580, houve aquela célebre batalha de Alcácer-Quibir, porque Portugal estava tentando expandir seus domínios, suas conquistas ali no norte da África, e o rei Dom Sebastião foi lutar naquela batalha. Ele era novo, sem descendentes, e acabou falecendo, acabou morrendo nessa batalha. Nunca o corpo foi encontrado no norte do Marrocos. Então, como ele não tinha descendentes, foi o último rei da Casa de Avis, em Portugal, assumiu um tio dele, que era padre e tal, Dom Henrique, e que também não tinha descendentes, já era mais idoso, já tinha mais de 70 anos. Quando Dom Henrique faleceu, houve uma disputa para ver quem seria o próximo rei de Portugal. Dom João Prior do Crato
e Filipe II, por conta dos casamentos também. A Casa de Habsburgo era uma casa que tinha arrumado casamentos praticamente em todos os reinos da Europa. Então, por conta dos casamentos, Filipe II, da Casa dos Habsburgos, rei da Espanha, também tinha direito de solicitar, de reclamar pelo trono de Portugal. Assim o fez, e com um acordo com os nobres de Portugal, ele conseguiu fazer uma coisa que a gente chama hoje como União Ibérica, que foi a união dos reinos de Portugal e Espanha, sob o reinado de Filipe II, da Espanha, que seria que é Filipe I de Portugal, e com a sede e a capital em Madrid. A partir desse momento, os aliados portugueses, que eram os holandeses, por exemplo, e que estavam em guerra com a Espanha, nessa independência das províncias da República dos Países Baixos, passaram a ser inimigos também do Brasil, né? Então a Holanda, esse comércio que Portugal tinha com a Holanda das especiarias, foi cortado por Filipe II. Quando isso aconteceu, os holandeses sentiram bastante, porque estavam mexendo com a principal fonte de economia dos Países Baixos. Então o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma companhia, uma parceria público-privada, vou dizer mais ou menos assim, uma companhia, e nessa companhia eles foram aos principais comerciantes locais, aos principais nobres locais, e foram pedir dinheiro para essa companhia. Então, fazendo isso, eles meio que abriram a primeira bolsa de valores do mundo, do capitalismo, e fizeram a primeira IPO, né? A primeira oferta pública de ações. Você poderia comprar uma ação da Companhia das Índias Ocidentais ou Orientais, e esse dinheiro iria ser valorizado com o tempo. Vale ressaltar que nessa época, por conta da própria independência da Espanha, da Holanda, dos Países Baixos, e do fato dos Países Baixos não serem mais católicos, ou seja, não serem mais submetidos ao Papa, muitos judeus, principalmente os serafitas, que eram perseguidos na Península Ibérica pela Inquisição, acabaram migrando para a região dos Países Baixos. Muitos comerciantes acabaram migrando também e levaram algum dinheiro para começar o capital dessa empresa, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Também por não ser mais submetida ao Papa, os holandeses não teriam que seguir o Tratado de Tordesilhas, que teria dividido o Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. Até aquela célebre frase do rei francês, Francisco I, que diz: eu queria ver o testamento de Adão para ver onde é que ele tinha dividido o Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. Então, com esse contexto histórico, com a União Ibérica, ou seja, com o Brasil fazendo parte da Espanha e a Espanha sendo inimiga da República dos Países Baixos e obrigando Portugal a romper esse acordo comercial que eles tinham, os holandeses resolveram vir para o Brasil, para a região do Brasil, para tentar, e também para a região das Índias, né, para tentar esse comércio diretamente do Brasil e das Índias. Do Brasil, os holandeses já tinham algum tipo de conhecimento, até porque navegadores portugueses e navegadores holandeses, que eram parceiros naquela época, no final do século XVI, eles haviam já mapeado a costa do Nordeste, principalmente a costa do Nordeste do Brasil, e visto onde eram os principais portos, onde tinham as principais defesas portuguesas, onde tinham as principais riquezas da colônia e onde poderiam se beneficiar. Há relatos e há descrições bem detalhadas do litoral aqui do Ceará, inclusive com os rios, com o nome das coisas parecidas com o nome que é hoje, rio Jaguaribe, o rio Camucim, Jericoacoara. Então esses relatos todos foram feitos por navegadores portugueses e holandeses. Então os holandeses tinham conhecimento das rotas de navegação aqui para o Nordeste, para o litoral do Nordeste do Brasil. Naquela época, a principal riqueza de Portugal era justamente esse comércio das especiarias das Índias, principalmente das colônias que Portugal tinha em Goa, no que é hoje o Sri Lanka, e do comércio da cana-de-açúcar aqui do Brasil e do pau-brasil. Aliás, Pernambuco, que era a colônia mais rica e mais próspera da colônia do Brasil, que era a capitania mais rica e mais próspera da capitania do Brasil, da colônia do Brasil, exportava cana-de-açúcar, exportava algodão e exportava o que os franceses chamavam de bois de Pernambuco, que era o pau-brasil de Pernambuco, que era um pau-brasil da melhor qualidade. O melhor pau-brasil do Brasil era produzido na ilha de Itamaracá, em Pernambuco. E isso era a base da economia portuguesa à época. As especiarias que vinham das Índias e o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o açúcar principalmente, e o algodão que vinha aqui da região do Brasil, principalmente da região do Nordeste de Pernambuco. Então, com todo esse contexto histórico que eu já falei,
com esse corte do comércio entre portugueses e holandeses a partir da União Ibérica, com o Brasil, o Nordeste do Brasil principalmente, sendo regido agora por Filipe II da Espanha, a época do Brasil espanhol, na União Ibérica de 1580 a 1640, e por conta dos holandeses também não estarem mais submetidos ao Papa, porque agora a República dos Países Baixos era a calvinista, era protestante, e não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, os holandeses resolveram vir aqui para o Brasil. Tentaram pela primeira vez em 1599, foram para Pernambuco, saquearam a cidade de Olinda e o porto do Recife, porque a cidade principal ficava em Olinda, os mercadores ficavam no Recife, e saquearam esse porto do Recife, levaram pau-brasil, levaram a cana, o açúcar, levaram o algodão, né? E foi uma expedição até bem sucedida para eles. E tentaram invadir a cidade de Salvador. Então chegaram à cidade de Salvador, bombardearam a cidade de Salvador, só que o rei da Espanha já estava mais ou menos ciente de que isso poderia acontecer. Havia muitos espiões na época na Europa e enviou a armada espanhola, que era uma grande armada, tinha sofrido aquela derrota no final do século XVI para a armada inglesa no Canal da Mancha, né, naquele célebre episódio que tem até no filme da Rainha Elizabeth, que era o mesmo rei Filipe II. E ele mandou a armada espanhola aqui para o Brasil para defender a cidade de Salvador, que era a capital da província época. Nessa época a capital foi mudada para Pernambuco, para Olinda. Então Olinda já foi capital do Brasil, nessa época de 1624 até 1625. E os espanhóis conseguiram, com a ajuda dos índios e com a ajuda dos portugueses que moravam em Salvador, expulsar esses holandeses. Passaram menos de um ano na capital baiana. O governador do Brasil, à época, o Diogo, foi enviado até a Holanda como preso e depois foi solto com tratados diplomáticos, com questões diplomáticas entre a Espanha e a Holanda. Paralelamente a isso também, como as outras colônias portuguesas agora pertenciam oficialmente à Espanha, com a União Ibérica, a colônia em Jacarta, na Indonésia hoje, que é Batávia, né, que os neerlandeses conheciam como Batávia, as colônias da África, e a colônia aqui da América, o Brasil, os holandeses também foram nesse front para o Oriente e conquistaram algumas coisas, fundaram a cidade de Cape Town, que era um entreposto de descanso dos marinheiros, invadiram algumas colônias portuguesas na África para começar esse comércio de escravos. Os holandeses foram um dos maiores comerciantes de escravos e as pessoas que mais trouxeram escravos negros da África às Américas, né? Eles depois fizeram concorrência com os ingleses e foram às Índias e foram até Jacarta, na Indonésia, bombardearam a cidade, conquistaram a cidade e afundaram a cidade de Batávia para que esse comércio de especiarias fosse direto das Índias orientais até a Europa. Mas conhecendo também as riquezas que havia aqui no Nordeste do Brasil, os holandeses tentaram invadir de novo, dessa vez mais bem armados, mais bem municiados. Em 1630 eles tentaram invadir e tiveram sucesso na invasão pernambucana, na invasão holandesa a Pernambuco, a capitania mais importante do Brasil na época. Invadiram Pernambuco e conquistaram o comércio do açúcar que tinha em Pernambuco, justamente porque eles trouxeram uma liberdade religiosa maior e uma liberdade econômica maior. Eram mais liberais do ponto de vista econômico, cobravam menos impostos dos comerciantes locais, e esses comerciantes, mesmo sendo portugueses, acabaram aceitando esse comércio com a Holanda, já que eles também não estavam muito satisfeitos com o comércio com os espanhóis, já que o Brasil na época era um Brasil espanhol, sobre a dinastia filipina, o rei Filipe II, Filipe I de Portugal, nesse episódio da União Ibérica. E esse comércio durou bem, essa relação entre portugueses e holandeses durou muito bem por 10 anos. Né? De 1630 a 1640 houve muitas melhorias na região de Pernambuco. Os holandeses enviaram um governador, o conde João Maurício Nassau, que fez muitas benfeitorias. A primeira ponte do Brasil, de cimento do Brasil, foi ele quem fez. O primeiro observatório astronômico das Américas, foi ele quem fez. A primeira sinagoga das Américas, né, desses judeus serafitas que havia em Amsterdã, eles vieram aqui para o Brasil também e fundaram, aliás, na sinagoga de Amsterdã, sinagoga portuguesa e espanhola, serafita lá de Amsterdã, até hoje o altar é feito do pau-brasil, esse pau de Pernambuco, que foi exportado de Pernambuco até a Holanda. Mas em 1640 essa relação
entre portugueses e holandeses começou a deteriorar. Por quê? Porque os portugueses começaram a retomada da monarquia com a Casa de Bragança, né? Dom João IV, em Portugal, ele conseguiu a retomada e foi coroado o novo rei de Portugal, dissolvendo assim, rompendo assim essa união entre Portugal e Espanha, a União Ibérica, que acabou em 1640. Então, a partir de 1640, os próprios comerciantes portugueses que havia aqui no Brasil e a própria Portugal não estava muito satisfeita com essa relação de domínio, de colônia que a Holanda estava, os Países Baixos, a República dos Países Baixos estava exercendo aqui no Nordeste do Brasil. Então os portugueses, eles começaram, primeiramente tentando, por vias diplomáticas, a retomada da região do Nordeste do Brasil. Os holandeses, claro, não aceitaram. Então começaram as batalhas no que é chamada insurreição pernambucana, né? As guerras de retomada para a reconquista de Portugal, dessa região do Nordeste do Brasil. Vamos lembrar que os holandeses, eles tinham, nessa época de 1630 a 1640 também, mapeado mais detalhadamente ainda a costa do Nordeste. Inclusive, teriam vindo aqui na região que hoje é Fortaleza várias vezes, inclusive antes mesmo, né? Tem um relato muito interessante de um comerciante holandês que ficou aportado aqui na enseada do Mucuripe de novembro até janeiro de 1600, novembro de 1599 até janeiro de 1600, e foi convidado pelo cacique da aldeia local a conhecer uma aldeia que havia aqui nas cercanias do que hoje é Fortaleza. E através desses relatos desse comerciante, a gente sabe de um hábito que os indígenas tinham muito interessante para os visitantes, para os amigos, que eles consideravam amigos dos indígenas. Ou seja, esses holandeses, eles recebiam como prêmio, como um token de boas-vindas, o direito de dormir com uma das índias da aldeia nessa visita que eles faziam aqui às aldeias locais. Então isso é bem interessante. E também, por conta dessas descrições, havia relatos que aqui no Ceará havia minas de prata nas serras, nos montes que eles chamavam de Itarema, que são hoje basicamente as serras de Maranguape, as serras de Pacatuba. Naquela região havia relatos de que havia minas de prata nessa região que nunca foram exploradas, nem por portugueses, nem por holandeses. Mas em 1640, como eu já falei antes, a situação ficou um pouco complicada para os holandeses por duas razões. Primeiro, por conta da dissolução da União Ibérica, então Portugal quis a reconquista aqui do Nordeste do Brasil. E segundo, porque os próprios Países Baixos, por conta desse comércio que estavam fazendo entre o Novo Mundo, o Caribe, aqui a região da América do Sul e a região do Oriente, eles estavam fazendo esse comércio para a Europa, havia esse combate pela hegemonia dos mares entre os holandeses, pessoal da República dos Países Baixos, e os ingleses. Então houve a primeira guerra anglo-holandesa, e que foi uma guerra muito importante para a Holanda e também aqui para a região do Nordeste do Brasil, porque acabou enfraquecendo a colônia holandesa aqui no Nordeste do Brasil, já que os holandeses não conseguiam mais mandar tantas defesas aqui para o Nordeste, já que estavam muito mais preocupados em defender os próprios Países Baixos. É bom lembrar que com esse dinheiro que os holandeses conseguiram aqui na Companhia das Índias Ocidentais, na Companhia das Índias Orientais, aqui em Pernambuco, no Oriente, eles fizeram muitas benfeitorias nos próprios Países Baixos, principalmente fazendo aqueles diques de contenção para o mar, porque, como a gente sabe, os Países Baixos têm esse nome porque eles estão abaixo do nível do mar. E eles conseguiram conquistar muitos territórios sem guerra, aterrando o mar com a região, com a construção desses diques, com o dinheiro que vinha aqui das Américas e que vinha lá da região das Índias e da Ásia. Então, essa insurreição pernambucana, a partir de 1645, ela se tornou mais importante e mais relevante. Houve muitas batalhas, houve várias mortes dos dois lados, mas essa insurreição culminou com as duas batalhas de Guararapes, em 1648 e depois em 1649, onde houve a derrota dos holandeses. Então, sabendo disso, sabendo que os holandeses estavam em uma situação precária do ponto de vista de defesa e do ponto de vista financeiro, já que muitos dos navios que faziam esse próprio comércio entre o Nordeste do Brasil e a Holanda, que trazia o dinheiro, né, estavam basicamente sendo utilizados na guerra entre a Holanda e a Inglaterra, os holandeses que ainda estavam aqui em Pernambuco, eles tentaram fazer uma expedição à região do Ceará, que é no Ceará, para justamente tentar procurar essas minas de prata, porque se achassem essas minas de prata, aí sim teriam dinheiro e mais condições para se defenderem
dos portugueses que estavam também nessa batalha contra os holandeses aqui no Nordeste do Brasil. Então, Matthias Beck, que era uma pessoa bem influente, ele tinha uma fazenda de plantação de mandioca na região que hoje é a ilha de Itamaracá, era um presbítero da igreja calvinista, então era uma pessoa que provavelmente tinha um nível superior, sabia ler e escrever, e a maioria dos relatos que a gente tem hoje são por conta dos diários que ele escreveu, e escrevia muito bem. Esses diários, principalmente quando estava aqui na região de Fortaleza, e depois quando ele saiu para a região do Caribe, em Curaçao, escrevendo cartas, inclusive para pessoas que fundaram Nova Amsterdã, que hoje é conhecida como Nova York. Então, Matthias Beck saiu da região do Recife em 20 de março de 1649 e chegou aqui na Enseada do Mucuripe no dia 3 de abril de 1649. Ele trouxe alguns índios lá do Recife para fazer o contato com esses índios aqui locais, e ele era uma pessoa muito diplomática, sabe? Essa diplomacia ele aprendeu na igreja como presbítero, e aprendeu também porque ele acabou se tornando político na região de Pernambuco, era vereador, tinha cargos políticos lá na região de Pernambuco. Então, ele trouxe esses índios, e esses índios, ele fez uma diplomacia com esses índios e conseguiu desembarcar aqui na região do Mucuripe para tentar essa incursão aqui. Não era a primeira vez que os holandeses estavam tentando uma incursão aqui no Ceará. Em 1637, praticamente 12 anos antes, Gedeon Morris veio aqui à região da capitania do Ceará e ficou por um tempo, chegou a conquistar o fortinho de São Sebastião, que era o antigo fortinho de Santiago, na Barra do Ceará. Ele ficou aqui por um tempo, mas como ele não tinha essa diplomacia com os índios, acabou sendo morto pelos próprios índios e não conseguiu aqui lograr êxito numa colonização holandesa aqui no Ceará nessa época, em 1637. Ele veio principalmente em busca do sal, o sal que tinha aqui, que era um bem também valioso na Europa, é tanto que a palavra salário vem de sal. Matthias Beck chegou aqui no dia 3 de abril de 1649 e no dia 6 desembarcou. E nessa região ali, ó, daquela colina, o morro de Majaraitiba, ele achou uma região propícia para construir as primeiras linhas de defesa aqui com a anuência dos índios. Há um rio que passa aqui muito próximo, que é o Riacho Pajeú, que a gente viu, que passa por trás do Mercado Central, que eu vou filmar daqui a um tempo. Esse rio tinha uma água doce, água potável perene, não era um rio temporário, né? Ele não secava muito com os períodos de estiagem aqui do Ceará, e ele achou que esse ponto aqui, um ponto mais alto, seria mais adequado do que a região do antigo Fortinho de Santiago, que fica lá na barra do rio Ceará. Então ele construiu aqui, nessa região aqui, o primeiro forte, a primeira fortificação nessa região, que denominou de Forte Schonenbock. Schonenbock é o sobrenome de um dos políticos amigos dele, lá de Pernambuco. Então era o Forte Schonenbock, que ele construiu aqui. Construiu uma ponte sobre esse Riacho Pajeú, para acessar essa margem esquerda do Riacho Pajeú, para construir esse forte, que foi a primeira linha de defesa. Só que como o Matthias Beck veio aqui para procurar pela prata, ele não podia perder muito tempo na construção do forte, para depois, né? Então ele veio aqui, fez a construção desse forte e, paralelamente, já enviou soldados, já enviou pessoas, juntamente com índios que diziam que sabiam onde ficavam essas minas, para a região dessas supostas minas nas serras, no Monte Itarema, que seria hoje entre as serras de Pacatuba e as serras de Maranguape, né? Esses índios com essas pessoas, com esses holandeses, foram lá, não conseguiram encontrar de imediato essas minas, estava chovendo bastante nessa época, e a Matthias Beck enviou algumas cartas ao Recife dizendo que ia ter que ficar por mais algum tempo aqui no Ceará, e os holandeses que estavam no Recife responderam que, como estavam no meio daquelas batalhas, Guararapes, 1648, 49 e tal, eles não poderiam enviar muitos reforços, ele teria que se virar aqui com o que tinha. Então Matthias Beck começou a construir algum povoado aqui, procurou uma região para plantar mandioca,
começou a observar os índios, a pescaria dos índios, principalmente ali na região do Mucuripe, e aprendeu essa pescaria com os índios, procurou sal para a conservação dos alimentos. Então tinha uma lagoa de sal muito próximo aqui que produzia esse sal, e conseguiu aqui ter uma colônia sustentável por algum tempo, por muito tempo aqui na região que hoje é o centro de Fortaleza, né? E paralelamente a isso ficou procurando essas minas nessa região do Monte Itarema. Só que houve as batalhas de Guararapes, que eu já falei, e em 1654 finalmente os holandeses decidiram deixar o Brasil. Aliás, Matthias Beck foi o último holandês que deixou o Brasil em 1º de maio de 1654. Os que estavam em Recife tinham deixado antes, e veio Dom Antônio aqui para Fortaleza, que era um português, com esse tratado de rendição, o Tratado de Taboca, que tinha sido assinado lá no Recife, mostrou o Matthias Beck: olha, seus amigos holandeses se renderam, todos já saíram e tal, você tem que sair, se você não sair a gente vai batalhar contra você. E ele decidiu sair, acabou indo para Curaçao, acabou se tornando governador de Curaçao, e é uma história bem interessante essa história do Matthias Beck. Então, como a gente pôde ver, havia já povos indígenas nessa região aqui, principalmente na região da Barra do Ceará, na região da Enseada do Mucuripe, e os europeus que vieram para cá, quer sejam eles portugueses, quer sejam eles holandeses, só conquistaram realmente essa região, só conseguiram construir algumas cidades quando houve essa diplomacia com esses habitantes iniciais, esses indígenas locais aqui. Matthias Beck é uma figura bem interessante, bem controversa também, mas tem muito material sobre ele porque ele escrevia muito, e escrevia muito bem. Fazia muitos relatos, os diários dele eram muito completos, então foi uma pessoa bem interessante para o estudo da história de Fortaleza, e até hoje pode ser considerado o fundador da cidade de Fortaleza, cidade essa que foi fundada por esse holandês, Matthias Beck. Interessante imaginar que nessa região aqui que a gente está, ali o forte, a gente já viu as muralhas do forte, a gente já foi no interior do forte para ver, onde tem supostamente a região onde ficou presa a Bárbara de Alencar. Aqui nessa região foi onde surgiu a cidade de Fortaleza. É isso, espero que vocês tenham gostado. Vou colocar muitas imagens hoje de fotos históricas, de mapas históricas, de muitas pessoas que estudam muito bem esse período histórico do Brasil holandês e do Ceará holandês. Há muita coisa disponível. Aí uma coisa que eu esqueci de falar também, aqui quando os portugueses retomaram essa região, essa colônia, porque havia mais habitantes portugueses, descendentes de portugueses, do que holandeses aqui, quando realmente a Holanda só foi reconhecer o domínio português nessa região depois, no Tratado de Haia, no Acordo de Haia, Portugal teve que pagar uma quantia em dinheiro para os holandeses, para compensar a saída dos holandeses, e teve que ceder algumas colônias também nas Índias Orientais e a região da Indonésia para os holandeses de forma definitiva. Os holandeses deixaram muitas coisas, principalmente na região do Recife, deixaram o forte aqui em Fortaleza, mas deixaram também, como não trouxeram muitas mulheres, uma miscigenação. Há um gene que é encontrado mais no norte da Europa, que ele é muito mais encontrado aqui no Brasil, aqui no nordeste do Brasil, do que em Portugal. Então houve essa miscigenação dos holandeses com os nordestinos, com os índios, com os negros, e essa população é um pouco diferente da população do restante do Brasil. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da história de Matthias Beck. Aqui o Forte, mais uma vez, estamos aqui no Mercado Central. E é isso, aproveite a sua cidade. Até domingo que vem. Vamos lá. Aqui a gente tem o Riacho Pajeú, que foi o riacho
que fica ao lado do forte, né, o Forte Schönenbock, e que foi o riacho que forneceu água doce, água perene, para os colonizadores conseguirem manter essa colônia aqui em Fortaleza.